boa tarde, bom dia ou mesmo boa noite, dependendo da hora em que você está a acompanhar o vídeo. Nesta sessão vamos. Mas antes, não se esqueça de se subscrever no canal para passar a ter várias atualizações relacionadas com a academia para as disciplinas do ensino secundário geral, sobretudo, e às vezes para outras disciplinas que sejam de ensino superior ou mesmo técnico. Agora vamos para a língua portuguesa, a correção do exame de português. Exame de português da 10ª classe do Sistema Nacional de Educação. Então, a primeira pergunta era sobre queria saber como é que se entende, a seca no primeiro parágrafo. E segundo o primeiro parágrafo, a seca é entendida como uma condição física transitória caracterizada pela escassez de água que está associada a períodos extremos de precipitação reduzida, mais ou menos longos, com repercussões negativas nos ecossistemas e nas atividades socioeconômicas. Isso é a resposta dessa pergunta está no texto. Está no texto. Basta ler o texto, você vai chegar logo no primeiro parágrafo, está ali. Tanto não vamos gastar muito tempo aqui porque faz parte da interpretação do texto. B também tem a ver com o texto. Querem saber qual é a diferença entre a seca e as outras catástrofes. Isso também está no texto, tanto que... Mas a resposta está aí mesmo, tendo em base o texto, a seca se diferencia. Está no segundo parágrafo, se eu não estiver a mentir, mas é bom consultar no texto, vai ver, está no texto, está lá explícito, tanto que é só ler o texto, basta a capacidade de ler e interpretar para você responder ao número 1, porque as duas questões são sobre o texto. Vamos para o número 2. A seca é um desastre natural. É a expressão sublinhada. A pergunta era, queria saber qual é a função sintática. Ok. Queria saber qual é a função sintática da expressão sublinhada. E para o nosso caso, a expressão sublinhada é um desastre natural. Quem pode tentar antes de... Tentou? Ok. Sabes como é que se faz a análise sintática, não? Estamos a dizer que a análise sintática é a indicação dos constituintes imediatos da frase, não é? Para o caso, temos a frase: a seca é um desastre natural. Obviamente, a seca será aquilo que todos, suponho que todos saibam. O sujeito, neste caso, estamos a dizer: a seca é o sujeito, é um desastre natural, tudo faz parte do predicado e temos que é a forma do verbo ser, será verbo neste caso. Um desastre natural será, sem sombra de dúvida, sem pestanejar, o nome predicativo do sujeito. Por quê? Simples. Verbos de ligação, assim dizer, verbos de ligação tendem a exigir um nome predicativo do sujeito. Poderíamos ter a hipótese de ser o objeto direto, não é? Mas não pode ser objeto direto. Vou trazer agora um exemplo de uma frase que contém objeto direto. Ele comprou um carro, por exemplo. Dizer ele comprou um carro, o verbo comprar é um verbo diferente do verbo ser. Se prestar atenção, vai perceber. Ele comprou algo. Ele comprou algo. Comprou um carro, por exemplo. O carro será
objeto direto. Se for a prestar atenção novamente, vai perceber que o caro não faz nenhuma menção, não faz retoma ao sujeito, ao passo que a seca é um desastre natural. Esse desastre natural é sobre uma espécie de retoma do sujeito, para o nosso caso, ou do nome, uma retoma do nome. Para a frase, o nome vai mesmo calhar com o sujeito. Esse nome que é retomado é a seca. Logo é nome predicativo do sujeito. Bem, quero fazer análise morfológica, não é? Análise morfológica é aquela em que você vai dizer a que classe, a que categoria gramatical uma determinada palavra pertence. As categorias gramaticais são 11. 11. 11, se não forem 12, posso estar a me equivocar. 11, se não 12, estamos a falar de verbos, adjetivos, advérbios, numerais, pronomes, conjunções e daí em diante. Essas que vocês conhecem mesmo. Olhando para a morfologia, a palavra seca foi a palavra escolhida para o nosso caso. A palavra seca é um substantivo, um nome neste caso, é um substantivo no feminino, como podemos ver. Temos antes, aqui, temos o artigo definido a. Sabemos que esse artigo, o determinante neste caso, é utilizado para nomes em feminino, não é? A seca, a guerra e tudo mais. Se fosse masculino, seria o, por exemplo. É por isso que torna-se substantivo feminino. Na terceira pessoa, por quê? Porque quando a gente diz a seca, estamos a falar dela, ela. E ela faz parte da terceira pessoa. Singular por quê? Porque não está no plural. É verdade que parece que... Mas sim, é singular porque não está no plural. Como podem ver, a seca não está escrito da seguinte forma: as secas. Não. Está escrito a seca. E isso faz de imediato pensar que é substantivo feminino da terceira pessoa, do singular. Very good. Número 3. Número 3 tem A, não é? Não existe um conceito de seca rigoroso universal em regiões com características distintas. A definição da seca depende... ok. Acho que a pergunta era de que depende a definição da seca. E está no texto também. Está no texto, posso não estar a me recordar do parágrafo como tal, mas está no texto. Basta você ler o texto e vai perceber lá por aí no segundo ou no terceiro parágrafo. Isso está... Mas a resposta está aí. A resposta está aí. E está aí a resposta. B. Ok. B também está no texto. O que é... A pergunta queria saber o que é seca socioeconômica ou mesmo calamidade. Também está explícito assim que é no texto. Basta ler o texto, mas a resposta está aí mesmo. Pode não ser taxativamente assim que é, taxativamente como está escrito aqui, mas deve ser uma resposta que tenha relação com o que está aqui. E aí você estará mesmo a fazer o exame e sucumbir. Ok, a palavra destacada. A palavra destacada, qual seria a palavra destacada? Sublinhada, distintas. Ok. C, estamos a falar de C, 3C. Para quem viu a matriz, viu algo como aposto atributo. Para quem viu a matriz e resolveu, aqui não teve muitos problemas. Estamos a falar de atributo porque é um adjetivo que se junta a um nome. Para qualificar esse nome de forma imediata. Como podem ver, não há verbo, não há o que diz características distintas. E também não há vírgulas.
Sabemos que atributo qualifica o nome sem nenhuma ligação, sem nenhum elemento que seja de ligação, não é? Enquanto aposto estará é como se estivesse a explicar, não é? Como se estivesse a fazer uma espécie de explicação específica, não é? Está dentro de, 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 de vírgulas. E aqui, características distintas não está no meio de vírgulas, por isso será mesmo atributo. 4. 4 também. Acabei indo longe demais. 4. É sobre o processo de formação dessas duas palavras, água forte e planalto. Bom, água forte é justaposição, por quê? Porque as duas palavras, temos duas palavras aí, água e forte. Nenhuma das duas palavras perdeu alguma, sofreu alguma alteração, né? A palavra água está tal como ela é, a palavra forte também está tal como ela é. Podíamos ter hífen ou não, depende da palavra. Há palavras que não têm hífen, pode estar junto isto, mas pode ser o caso de Anabela, Anabela, não é? São duas palavras que têm cada qual o seu significado, mas estão num único contexto, num contexto em que significam a mesma coisa. É o caso dessa palavra, justaposição. Aglutinação, porque planalto. Plano alto, devia ser essa, né? Plano alto. É aglutinação por causa disso. Se forem a perceber, a palavra plano sofreu alguma modificação, não é? Sofreu alguma modificação. Ou, além de ser plano alto, é planalto. É daí que temos a combinação de duas palavras para formar uma, onde uma perdeu as suas características. 5. Está no texto também. Está no texto, aliás. Está no texto. Quero saber as regiões vulneráveis. Estamos a falar da província de Gaza, o oeste, neste caso. É o oeste da província de Tete. Está no texto, está no texto. A explicação também do porquê serem vulneráveis, mas é por causa das precipitações irregulares e imprevisíveis. Está no texto também. A pior seca que afetou a África Austral foi a de 1991-92. Também está no texto, está no texto. É uma fome famosa, como se diz, né? Uma fome que ficou famosa. Número 7, não é? Número 7, o pronome sublinhado, ok, o pronome sublinhado é sim. Sabe-se que na décima estudou-se pronomes reflexos e recíprocos, não é? Reflexos quando a ação recai no sujeito, recíprocos recíproco quando a ação é mútua para o sujeito, assim como para a pessoa que está com o sujeito ou que recebe do sujeito. Aqui concentra-se. Concentra-se. Estão a ver? Concentra-se. Não concentraram-se ou concentram-se. Concentra-se. Aí estamos a falar de pronome reflexo, assim que é. Porque caiu no sujeito. No sujeito. Não há mais de dois intervenientes neste caso para ser recíproco. Após. Após. Era só formar frases. É número 8 isso. Era só para formar frases. Formar frases considerando a tipologia textual. Estamos a falar de texto positivo explicativo neste caso. Eu escrevi essas frases, mas são várias que podem ser válidas. Eu escrevi o seguinte: após a seca de 1991-92, as populações começaram a conservar os alimentos, não é? Após, que significa depois. A segunda frase é: as populações tiveram que reagir perante a seca que era intensa. Perante, não é? Diante. Por aí. Para quem viu, para quem resolveu a matriz, posso assumir que não teve várias dificuldades neste texto, neste exame. Assim que é.
O texto da prova 9 era só para explicar o porquê do texto ser positivo explicativo. Eu trouxe aqui uma justificativa, mas podem ser várias, desde que seja algo que vá ao encontro do que escrevi. O texto da prova é expositivo explicativo, uma vez que visa transmitir um conhecimento que se considera novo ao leitor, ou seja, dá explicações sobre as secas. Yeah, yeah, yeah. Muito pode ser dito aquilo que você sabe sobre o texto expositivo explicativo. Yeah, se não souber mesmo, é o que escrevi aqui. E número 10 era a composição, não é? Não escrevi a composição, porque é tão subjetiva que cada qual escreve da sua forma. E desde que siga os passos para a elaboração de um texto descritivo, porque aqui a meta, na verdade, é o aluno fazer um texto descritivo. Só não deve não deve se esquecer assim que é das características prototípicas dessa tipologia textual, não é? Que é a descrição, a descrição, situar o leitor, fazer o leitor fazer o leitor optar em representar o descrito mentalmente. E assim você fez o exame e. Fez o exame e. Sai 20. Sai 20. Tudo bem.